E aí, galera, tudo bem? Rodrigo aqui, voltando para gravar para vocês mais uma aulinha. Agora a gente vai continuar o assunto aplicação da pena. É a aula de número 4 e a gente vai falar sobre atenuantes e agravantes. Então fica esperto, porque essa questão aqui não cai em concurso, ela despenca e também pode cair na sua prova da OAB, também pode cair na sua prova da faculdade. Então, seja pelo qual motivo for que você está aqui, esse assunto é muito, muito relevante. Quero só fazer uma recapitulação rapidinha da onde a gente está. Enquanto isso, enquanto eu vou falando aqui, dá o teu like aí, aperta no joinha, na mãozinha para cima, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque isso é muito importante para mim, para que eu continue fazendo esses vídeos e para que ele chegue para mais pessoas, tá? Não adianta nada fazer aula para ninguém. Bom, vamos lá. A gente está falando aqui sobre teoria da pena e vocês vão ver olhar um pouquinho para o lado de vez em quando. Por que você está olhando para o lado, Rodrigo? Porque tem um outro monitor meu aqui desse lado, onde eu consigo ver o que vocês estão vendo na tela. Então, para ver se está tudo certo, às vezes eu tenho que olhar para lá. Mas vamos lá. Teoria da pena que a gente está falando. Aí a gente entrou no assunto aplicação da pena, que está aqui. Depois a gente falou sobre a primeira fase, circunstâncias judiciais, terminamos elas e entramos na segunda fase de aplicação da pena, que é as agravantes e atenuantes. E é aqui que a gente está, é sobre esse assunto aqui, ó, que a gente vai falar nas próximas aulas, tá? Não é só nessa aula aqui, é nas próximas aulas, beleza? Então deu para a gente já se situar onde a gente está. Então vamos começar. Bom, vamos lá, Rodrigo. Sobre atenuantes e agravantes, o que você quer me dizer? O juiz, galera, tá lá e ele vai dar a pena do sujeito, lembra disso? Então, lá no artigo 155, a pena era de 1 a 4 anos. Como é que ele escolhe se ele vai dar 1 ano ou se ele vai dar 4 anos? Então, a gente viu que na primeira fase ele olha as circunstâncias judiciais lá do artigo 59 do Código Penal e naquelas circunstâncias ele define se é 1 ou se é 4. Definido isso, a gente continua com o nosso sujeito. Então, o cara cometeu um delito, já foi o processo, está na fase da sentença, o juiz já condenou ele, está aplicando a pena e já decidiu entre 1 a 4 quanto ele vai dar de pena. Então, vamos usar um exemplo que o juiz já colocou a pena dele em 2 anos, tá? Então, a pena base, chamada pena base, ficou em 2 anos, que é na primeira fase das circunstâncias judiciais. E aí a gente entra aqui na segunda fase da aplicação da pena, como vocês estão vendo aí na tela de vocês. Vamos lá. Qual que é a finalidade, então, da segunda fase da aplicação da pena? A finalidade é fixar a pena intermediária. Então, como eu já falei para vocês, na primeira fase das circunstâncias judiciais, ele achou a pena base. Entre 1 e 4, ele escolheu 2 anos e agora ele vai fixar a pena intermediária. Deu para entender isso? Na segunda fase. Instrumentos são as agravantes e as atenuantes. O que é uma atenuante? Lembra do nome? Atenuante é o que atenua, o que deixa menor, o que diminui. Então, as atenuantes, elas estão previstas no artigo 65 e 66 do Código Penal e também, presta atenção nisso, na legislação extravagante. Então, não é só no Código Penal. Se tiver uma pergunta, olha, é só no Código Penal que existe atenuante? Não é. Tem também na legislação extravagante. Deixa eu mostrar aqui para vocês o nosso código. Deixa eu pegar ele, acho que ele está um pouco em cima de mim aqui, ó. Aí, beleza? Que a gente vai olhar aqui quais são, ó, circunstâncias atenuantes. Está assim o código está escrito circunstâncias atenuantes. Então lá, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. E aí vem uma lista de circunstâncias atenuantes e no artigo 66 também está escrito aqui. Beleza? Então depois a gente vai entrar mais a fundo em cada uma delas, vou falar mais pausadamente, só quero que vocês tenham noção que isso aqui está no Código Penal. Rodrigo, e as agravantes? Onde é que está? As agravantes, elas também estão no Código Penal, elas estão no artigo 61 e 62 do nosso Código Penal e também na legislação extravagante. Então, a previsão de atenuante e agravante não é só no Código Penal. Então, vamos lá. Artigo 61 e 62, está aqui, ó. Circunstâncias agravantes são circunstâncias que sempre agravam a pena. E assim vai, beleza? A gente vai falar sobre todas também. A gente vai parar sobre cada uma delas, mas não agora. Agora eu quero que você entenda o geral, quero que você entenda o que é isso. Entendendo o que é isso, depois a gente passa por cada uma delas. Vamos falar de quantum. Rodrigo, o que é quantum? Quanto é a quantidade mesmo. Como que o juiz vai fixar isso? Vamos lá. Ponto de partida, pena base. Quero voltar aqui o nosso código. Vamos pegar novamente o nosso código. Eu quero levar você lá no artigo 155. Lembra que na última aula a gente falou sobre isso? Então, subtrair para si ou para outra em coisa ali é móvel. Esse é o crime de furto. O crime de furto tem uma pena de 1 a 4 anos. Então, na pena base, levando em conta as circunstâncias judiciais da última aula que a gente estudou, o juiz decidiu que essa pena base vai ficar em 2 anos. Vamos pegar nosso bloco de notas e vamos colocar aqui, ó. Pena base igual a 2 anos. Então, o juiz definiu isso já, 2 anos. Nessa primeira fase. Já vamos colocar a tela aqui em cima para ficar fácil de você ver.
Pena base, 2 anos, beleza? Então agora ele vai falar assim, bom, eu já estou em 2 anos. Então 2 anos mais o quê? Mais quanto? Mais quanto que eu vou dar? É exatamente isso que o juiz vai fazer na próxima fase. Ele vai pegar esses 2 anos e vai aumentar essa pena, beleza? Então o ponto de partida é a pena base, o que você fixou lá na primeira fase. Por isso que ela chama primeira fase. Essa segunda fase então eu pego esses 2 anos, que foi a pena que eu achei na pena base, e vou continuar trabalhando em cima dela. Já quero falar duas coisas para vocês. Vamos lá, vamos voltar aqui. Bom, esses 2 anos poderia ser, abre aqui o código de novo. 1 ano, Rodrigo? Pode, aí é a pena mínima. Então todas as circunstâncias foram favoráveis e o juiz deixou em 1 ano. Pode ser? Pode ser. O juiz então achou todas negativas e botou 4 anos. Pode ser? Pode ser. Eu quero que você entenda que a pena base vai ser fixada antes. Beleza? Entendido isso, vamos voltar aqui para que a gente possa continuar. E quanto a pena será aumentada em razão de um agravante e de quanto a pena será diminuída em razão de uma atenuante? Essa pergunta é capciosa, vamos colocar uma marcação nela aqui. Isso aqui pode chover no teu concurso, então presta muita atenção nessa pergunta. Então, quanto a pena pode ser aumentada em razão de uma agravante e quanto ela pode ser diminuída em razão de uma atenuante? Quanto que eu vou achar disso? Presta atenção, isso aqui bem a pegadinha. A lei não diz, galera, presta atenção nisso daqui. A lei não diz, importantíssimo. A lei não diz, mas a jurisprudência fixou um percentual de 1/6 a mais para as agravantes e a menos para atenuante. Então, Rodrigo, como que isso vai funcionar? Vamos voltar aqui para o nosso bloquinho. Eu vou pegar e achar quanto que é 1/6 de 2, quanto que é 1/6 de 2, vou ter que dividir 2 por 6. Na verdade, eu tenho que pegar em meses aqui para ficar mais fácil. Vamos pegar aqui a calculadora, daí a gente já consegue fazer o nosso cálculo aqui para vocês poderem ver. Então vamos lá, 2 anos são 24 meses, beleza? Se eu vou dividir isso aqui por 6, vai dar igual a 4 meses. Então, cada agravante que eu encontrar, eu aumento 4 meses. Cada atenuante que eu encontrar, eu diminuo 4 meses. Deu para entender quanto que eu fiz? Eu transformei 2 anos em o quê? Meses. Então, são 12 meses por ano. 12 vezes 2 dá 24 meses. Dividi os 24 meses por 6 para achar 1/6. Então, 24 meses dividido por 6 vai dar igual a 4 meses. Então, eu peguei esses 4 meses e sei que é isso o aumento que eu vou fazer. Então, olha só que interessante. Sempre, 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 sempre em cima da pena base. Eu vou olhar a pena base para eu saber quanto eu aumento. Galera, isso aqui é uma regra? Não, isso não é uma regra. Anota aí, não é uma regra. A lei não fala o quanto. Então tem juiz que vai olhar da cabeça dele e vai falar assim, são 6 meses a mais por cada agravante, são 6 meses a menos por cada atenuante. Pode ser? Pode ser, tá? Aí vai ter que olhar se está fora de uma razoabilidade, você como futuro advogado, uma futura advogada, ou um futuro defensor público, ou um promotor de justiça, ou seja lá quem for que estiver mexendo no processo, vai fazer o pedido para que entre dentro de uma razoabilidade, vai explicar o porquê. Teu pedido até pode ser, olha, senhor juiz, normalmente é 1/6, então ele diminuiu pouco, ou ele aumentou muito, entendeu? Maravilha, vamos lá. Por que 1/6? Se cair isso aqui na prova do teu concurso, presta atenção, dica de concurso. Por que 1/6? Você vai ter que fundamentar numa segunda fase. Presta atenção. Porque 1/6 é o menor limite previsto pela lei, tanto pela causa de aumento como pela causa de diminuição. A gente ainda não falou de causa de aumento e diminuição, não precisa ficar louco, mas assim, olhando todo o código, vasculhando, o menor limite que a gente achou foi 1/6. Então, por isso que colocamos isso. Não sou eu que estou dizendo, tá? É a jurisprudência que está falando isso. Beleza? Deu para entender o motivo? Se você tiver que justificar o porquê que você está colocando esse 1/6, seja numa prova de magistratura, aonde for que tiver. Maravilha, deu para entender isso? Então tá aqui. Bom, acabamos então essa parte. Espero que você esteja me acompanhando aqui, porque isso é fácil, tá? É cheio de detalhinho, mas é muito, muito fácil. Então vamos lá. Pegamos a pena base, saímos de uma pena base, já entendemos como que ela será aumentada. Pode ser da cabeça do juiz, pode ser utilizando essa fração de 1/6, tá? As agravantes sempre agravam a pena? Olha uma pergunta de concurso. Agravante sempre agrava a pena? Em regra, sim, mas sempre que você vê essa palavra regra, você já sabe que tem exceção. Quais são as exceções? Bom, quando constitui ou qualificam um crime. Como assim, galera? A gente está na letra A aqui. Como assim? Vamos olhar aqui no nosso código, eu quero mostrar uma coisa bem legal para vocês, tá? Vamos lá, a gente tem aqui o artigo 121, já falei deles para vocês. Opa, bom, tá aqui no 122, tá pertinho, vamos lá. Que é o crime de homicídio, matar alguém, beleza? A pena é de 6 a 20 anos. Então a gente começa em 6 e pode chegar até a 20 na primeira fase, que é a fase de definir a pena base, beleza? Isso tá fácil já. Então vamos continuar.
O homicídio é qualificado. Qual a diferença do homicídio ou de qualquer crime qualificado para uma atenuante, uma agravante, para uma causa de aumento ou diminuição? Ó, não fique louco, tá? É fácil. Então vamos lá. Matar alguém, pena de 6 a 20. Se eu falo em qualificado, eu mudo a pena base. Ou seja, o homicídio qualificado, ele tem aqui pena, reclusão de 12 a 30 anos. É como se fosse um crime novo, tá? Tem uma pena de 12 a 30 anos. Ou seja, eu mudo a pena base. Vai mudar a primeira fase. Então, se o homicídio é qualificado, a pena já começa em 12 anos. Deu para entender isso? Beleza? Então, olha só a diferença. Homicídio simples, de 6 a 20. Se ele for qualificado, 12 a 30. Eu mudo a pena base. Tá? Na agravante e na atenuante, eu não mexo em pena base. Eu vou pegar a pena base e o juiz vai utilizar agravante e atenuante para aumentar essa pena. A causa de aumento e diminuição, mesma coisa. Depois eu explico a diferença delas para vocês. Só entenda isso. Olha aqui. O homicídio é qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, ou por qualquer motivo torpe, por motivo fútil, com emprego de veneno, a traição ou emboscada. Isso aqui muda o crime, muda a pena base do crime de homicídio. Isso aqui tá fácil, deu para entender. Vamos voltar lá no artigo das agravantes e das atenuantes. Bom, agravantes no caso de concurso de pessoas. Vamos lá. Vamos subir aqui um pouquinho que está no artigo anterior. São circunstâncias que sempre agravam a pena. Artigo 61. A reincidência, ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe. Lembra que lá na qualificadora do homicídio também fala em motivo fútil ou torpe? Olha só, a traição, de emboscada, isso aqui também te fala lá no homicídio qualificado. Então, a mesma causa, vamos supor que seja uma emboscada, a mesma causa, a mesma emboscada, ela qualifica o crime e também seria agravante no caso do homicídio. O que a exceção fala para vocês aqui? Quando constitui ou qualifica o crime, ela não é agravante. Ou seja, eu já utilizei aquela causa, a emboscada, para falar que o homicídio ele é qualificado. Isso é quando qualifica o crime. E o que é quando constitui o crime? Quando a qualificadora é parte integrante já do crime. Vamos dizer que existisse um crime de emboscada. Falar assim, fazer emboscada. Isso fosse um crime, não é. Mas vamos supor que existisse um crime. Fazer emboscada. Então, ele já é crime. Então, como ele já é crime por si só, ele não pode ser agravante. Deu para entender isso? Isso é evitar o bis in idem. O que é o bis in idem? É você aplicar duas vezes uma punição. Ou seja, eu pego o fato emboscada e eu qualifico o crime, eu já mudo a pena base dele e também utilizo ele como uma agravante no crime. Isso aqui tem que ficar muito claro para vocês, tá bom? Então, se não entendeu, volta, passa mais devagar, mas é bem tranquilo de entender. Vamos lá. Quando a pena base foi fixada no máximo, também na segunda fase, o juiz, na fixação da pena intermediária, está alterando os limites legais. Como assim? Está atrelado, desculpa, aos limites legais. Como assim, Rodrigo? Vamos voltar aqui na pena e vamos para o furto, que vai ficar mais fácil de entender. Bom, eu sei que o furto tem uma pena base, o furto simples, de 1 a 4 anos. Vamos supor que o juiz, nas circunstâncias judiciais, o que é raríssimo, tá, pessoal? Colocou a pena em 4 anos. É muito raro um juiz colocar a pena máxima logo na pena base. Mas vamos supor que ele colocou 4 anos. O cara já tá na pena máxima. Dá para eu agravar ainda mais porque ele fez um furto mediante, sei lá eu, torpe? Não dá. Por quê, galera? Ou ele já é reincidente, vai agravar a pena dele. Esses 4 anos dá para ser agravado? Não dá, porque já bateu no limite legal. Quando bate no limite legal, não tem mais como agravar a pena, beleza? Essa é uma característica fundamental das agravantes e das atenuantes, tá? Então, quando ela é fixada no máximo, eu não posso mais agravar a pena, não posso mais aumentar ela. Deu para entender isso? Maravilha? Então, vamos embora. Quando a atenuante for preponderante, artigo 67. Guarda essa palavrinha preponderante, que vai ter uma hora da aula que eu só vou falar sobre preponderantes, tá? E se essa aula ficar muito grande, divida ela em duas, sem problema nenhum. A gente vai devagarzinho até você entender tudo que tá aqui. Beleza? Então deu para entender isso? Então, agravante sempre agrava? Sim, sempre agrava. Mas existem 3 situações que não. Uma, quando ela já constitui o crime, quando ela já é parte do crime. Lembra, se existisse o crime de emboscada. Quando ela qualifica o crime, ou seja, quando ela já serve para mudar a pena base, é um homicídio qualificado, é um furto qualificado, isso já mudou a pena base do crime, então não vai servir como agravante ou atenuante. Quando a pena base já está no máximo, quando o juiz, na primeira fase, já colocou o máximo que dava, ou quando a atenuante for preponderante, eu já explico essa parte para vocês. Vamos lá. As atenuantes sempre atenuam a pena?
Um atenuante sempre atenua a pena? A gente está falando aqui do artigo 65. O Código Penal diz que as circunstâncias atenuantes sempre atenuam, a pena. Em regra, as atenuantes sempre atenuam a pena, salvo. Então, mesma coisa, tá? A resposta é sim, salvo. Também temos três pontos aqui para falar. E aí a gente vai falar desses 3 pontos, a gente vai encerrar essa aula, porque vai ter muita coisa ainda para a gente conversar, a gente vai fazer uma próxima aula para isso. Mas vamos lá. Quando constitui ou privilegiam o crime. Galera, é a mesma coisa, tá? Se ela for parte essencial do crime, se a atenuante já for parte do crime, ou se ela já privilegiar o crime. Rodrigo, você pode me dar um exemplo? Posso, eu vou te dar um exemplo lá com o homicídio. Vamos chegar aqui no artigo 121. Vamos lá, rapidinho, até a gente achar o 121. Vamos por aqui que fica mais fácil, né? 121. Vamos lá, me ajuda. Aí, chegou aqui, ó. Causa de diminuição de pena, desculpa. Se o agente comete crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, a gente vai ver isso quando eu falar para você de causa de diminuição de pena. Mas entenda que, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, sob domínio de violenta emoção, isso daqui já é um privilégio, uma causa que privilegia o réu, ou seja, que diminui a pena, uma causa de diminuição de pena. Como ele já é uma causa de diminuição de pena, ele não pode ser uma atenuante. Essa atenuante existe, ela consta no nosso código, você vai ver que é muito parecida à redação. Vamos lá olhar para você poder entender. Vamos lá. Circunstâncias atenuantes são circunstâncias que sempre atenuam a pena, artigo 65. Qual delas? Aqui, ó, ter cometido crime por motivo de relevante valor social ou moral. Vocês já viram eu lendo isso lá naquela parte. Aí tem o outro aqui. Cometido sob coação ou sob influência de violenta emoção provocado por ato injusto da vítima. É muito parecido à redação, tá? Então, você entende que isso aqui, se ele servir para privilegiar, ele não pode servir para atenuar, mas se ele não for um privilégio, ele pode servir de atenuante. Essa é a ideia, tá? Então, ou seja, se eu já vou usar uma causa para uma coisa, eu não posso usar ela para outra. Essa é a ideia. O Zaffaroni, que é um autor muito renomado, argentino, ele fala o quê? Que essa regra que foi criada pela doutrina, ela é criticada por ele, porque de acordo com ele, se não tem uma vedação legal, não pode a doutrina criar essa ressalva. Por quê? Porque a gente trabalha num direito penal que é indúbio pro réu, ou seja, na dúvida a gente tem que favorecer o réu. Então, se a lei não foi restritiva, ela não pode restringir. Essa é a ideia do Zaffaroni. Rodrigo, como que eu faço então? Depende, você está prestando uma prova para o MP, você vai falar o que prejudicar, vamos dizer assim, o réu, ou seja, o que for mais benéfico para a sociedade, entre aspas. Se você está usando um concurso para defensoria, usa a posição do Zaffaroni, que vai agradar mais o defensor. Então, aqui é aquela dica de cuidado com o concurso que você está prestando, cuidado com o teu professor, como ele pede. Estou numa prova da OAB, eu quero me tornar advogado. Eu posso meter o pau no réu? Não pode, galera, entendeu? Você está defendendo o teu cliente. Essa é a ideia. Quando a pena da base for fixada no mínimo legal, a gente já vai voltar aqui. Mesma coisa, só que ao inverso. Lembra que lá no artigo 155, a pena podia ser de 1 a 4? Então, não raras vezes, quando eu falei que a pena máxima nunca é dada pelo juiz, a pena mínima frequentemente é dada, porque o juiz começa nela. Então tá, definiu que é 1 ano a pena mínima. Eu posso atenuar de 1 ano? Não pode, essa é a regra, tá? Tem uma súmula do STJ, tá aqui o número 231, súmula 231 do STJ, anota aí no seu caderno. Não pode atenuar do mínimo. Essa é a ideia inicial, presta atenção nisso. Letra C. Quando o agravante for preponderante. Novamente, se agravante for preponderante, o que é preponderante, Rodrigo? Eu vou explicar para vocês na próxima aula, mas preponderante é o que prepondera, o que fica mais importante. Se agravante for mais importante, se sobrepõe a atenuante, a gente não usa atenuante. Então vamos lá. Lembra que eu falei para você guardar isso daqui quando a pena base foi fixada no mínimo legal? Sim. Olha a súmula 203 da STJ, o que ela fala. Vou até deixar maior aqui para vocês poderem acompanhar comigo. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Existe uma súmula do STJ que veda, então, que você diminua a pena do mínimo. Porém, existe uma parte da doutrina que fala que pode sim diminuir. Novamente, para que eu uso esse raciocínio, Rodrigo? Provas de defensoria, provas de OAB, se você quiser utilizar, pode utilizar esse raciocínio, beleza? Então vamos pôr o ponto verde aqui, que é a cor da defensoria.
Só que você tem que justificar. Tudo que você fizer, você tem que justificar. Então, você vai falar assim, existe uma atenuante da confissão espontânea. De novo, a gente vai passar atenuante por atenuante, não precisa se preocupar com isso. Belezinha? Só que só para você entender, a confissão é uma atenuante. Então, vamos lá. A pena do furto é em 1 ano. O réu confessa. Posso diminuir de 1 ano? Em regra, não pode. A maioria dos tribunais já aplicam que não pode, mas se você está fazendo uma prova para a OAB, para a defensoria, você pode advogar em favor dessa tese. Falando o quê? Quais são as críticas? Viola o princípio da legalidade. Não existe lei limitando o juiz ao mínimo legal previsto no preceito secundário. Ou seja, eu posso sim diminuir porque não tem lei que vede. E como é favorável ao réu, se não tem lei que vede, eu poderia fazer, tá? Ao contrário, não pode aumentar do máximo. Isso não pode mesmo, indiscutivelmente, tá? Porque não posso ser restritivo, eu não posso ampliar uma regra que já ferra o réu. A ideia é essa, tá? Desculpa a palavra, mas é assim mais fácil de entender. Então, o que ferra o réu, eu não posso aumentar. O que ajuda ele, eu posso aumentar. Só que você tem que saber fundamentar. Viola o princípio. Opa, desculpa, não é para deixar tudo verde, não. É só para colocar ali. Vixe, agora eu já ferrei tudo. Onde é que eu tiro? Vamos deixar verde, vai. Beleza. Viola o princípio da individualização da pena. Gostei. Vamos deixar tudo verde aqui. Pra vocês entenderem. Viola o princípio da individualização da pena. Como assim? Existe um princípio da individualização da pena, a gente já conversou sobre isso nas aulas passadas, e você não poder diminuir do mínimo, eu estaria violando esse princípio. E por último, viola o princípio da isonomia. Também falamos do princípio da isonomia, que é mais ou menos igual ao princípio da individualização da pena, tá? Só queria que você entendesse esses 3 pontos. Então vamos lá. Vamos fazer uma recapitulação rápida desse ponto, que ele é meio complicadinho. Agravante sempre agrava? Sim, sempre agrava. Existem 3 possibilidades que não. Uma, quando ela já é o crime. 2, quando ela usa o crime para qualificar, quando ela qualifica o crime, não pode. Segundo, quando a pena já está no máximo. Terceiro, quando a atenuante for maior que ela. Já vou te explicar essas situações. Vamos para o de baixo. Então, e atenuante? Sempre atenua a pena? Sim, sempre atenua a pena, salvo 3 hipóteses. Primeiro, quando ela já constitui o crime, quando ela já é parte do crime, ou quando ela privilegia o crime. Tá? Críticas do Zaffaroni é isso, quem é de defensoria lembra desse ponto aqui. Vamos lá. Quando a pena base já estiver no mínimo legal. E, último, quando a agravante, aí o inverso, for preponderante. Lembrando que existe uma súmula do STJ vedando que diminua do mínimo, mas existe essa crítica que você vai usar se você tiver no concurso da defensoria e assim por diante, beleza? Então tá, vamos para o nosso último ponto da aula, senão essa aula vai ficar gigantesca. Vamos falar aqui sobre essa observaçãozinha que eu notei até com cuidado aqui para vocês, vou deixar maior aí que fica mais fácil de ver. Vamos lá, galera, dá para deixar maior ainda? Vai ficar melhor? Vamos uma por uma e fica mais fácil de vocês lerem aí. Sendo agravante prejudicial ao réu, não se admite analogia, devendo, portanto, ser expressa. O que isso quer dizer? Se não está escrito na lei que aquilo agrava a situação, não dá para você inventar uma agravante. Não dá para você tirar ela do nada. Ela tem que ter previsão legal. Tem que estar escrito na lei. Então, Rodrigo, quer dizer que se eu falar assim, olha, ele furtou uma criancinha e tirou o chocolate da criancinha, e tirar chocolate da criancinha é mais grave. Então, eu posso agravar por isso? Não pode agravar por isso. Se não tiver na lei, não pode. Tem na lei cometer crime contra criança. Aí você vai ver lá, a gente vai passar por todos os pontos, tá? Para não falar, chutar aqui e falar errado para vocês. Entenda isso. Eu não posso criar uma agravante. Olha, ele furtou um palhaço. Furtar palhaços é mais grave. Então, posso pôr uma agravante? Não, você não pode pôr uma agravante porque alguém furtou um palhaço, porque você acha mais grave. Tem que estar expresso na lei. Entenda isso. Se não há agravantes nem atenuantes, a pena provisória será igual à pena base. Vamos pegar novamente aqui a nossa continha? Então, a pena base é 2 anos. Não encontrei nenhuma atenuante e nenhuma agravante. Então, isso aqui é igual a 0. 2 mais 0 vai ser 2. Entendeu? Se eu encontrei agravante e atenuante, como que eu faço? Já ensinei. Você vai fazer aquela conta de 1/6. Vamos supor que você encontrou 4 meses aqui. Encontrei 4 meses, Rodrigo. Que vou agravar a pena em 4 meses porque encontrei uma agravante. Então, o que vai acontecer? 4 anos e 4 meses. Ele vai falar ao juiz. Na segunda fase da pena, a pena fica em 2 anos e 4 meses. Essa é a pena chamada de intermediária, que está na segunda fase. Deu para entender? Bem fácil. Encontrei uma agravante e uma atenuante. Elas se compensam. Então, eu vou pôr 4 menos 4. E aí vai ficar 2 anos. Porque eu vou pegar 2 anos, eu aumento de 4 e diminuo de 4. Beleza? E depois, na próxima aula, a gente vai falar de preponderâncias. Se só houver atenuantes, o juiz aplica a pena provisória
inferior à pena base, mas sempre respeitando o limite mínimo. Ou seja, vamos explicar isso aqui para ficar fácil para vocês entenderem. Não dá para diminuir do mínimo, tá legal? Salvo aquela exceção defensoria, se você estiver lá, dá para você advogar essa tese. Mas vamos levar aqui na regra normal. Então a pena base ficou em 2 anos, beleza? Daquele furto. Nosso crime aqui, aplicação de pena, a gente está aplicando uma pena de furto, beleza? Qual que é a pena mínima desse furto aqui, que é um simples? É 1 ano e a máxima 4 anos. Só para a gente entender isso aqui. Então, pena mínima seria 1 ano, máxima 4. Eu fixei a pena base em 2 anos. Maravilha. Aqui, eu tenho uma atenuante. Então, eu vou diminuir 4 meses. Então, eu vou deixar 1 ano e 8 meses. 8 meses, tá certinho. Só para ver se eu não errei na matemática aqui. Então, ele vai sair daqui com quanto? 1 ano e 8 meses. Deu para entender? Então, beleza. Se só houver atenuantes, o juiz aplica a pena provisória inferior à pena base, mas sempre respeitado o limite mínimo, diminuição de sexto para cada atenuante. Foi a conta que eu fiz aqui com vocês. Ela era 2, vai passar a ser 1 ano e 8. Beleza? Ah, Rodrigo, se for agravante, você faz o inverso. Você vai somar aqui, ela era 2, aí ela vai para 2 e 4. 2 anos e 4 meses. É fácil, tá? Essa parte é fácil. Só ir com cuidado. Se houver só agravantes, agora é o inverso, o juiz aplica a pena provisória superior à pena base, aumentando de 1/6 para cada agravante que ele encontrar, sem, contudo, ultrapassar o máximo legal. Então, ele não pode vir aqui e falar assim, olha, sua pena agora é 6 anos. Não dá, porque a pena máxima do furto é 4 anos. Então, no máximo que vai poder chegar, somando vários agravantes, então mais 4 meses, mais 4 meses, mais 4 meses, até chegar em 4 anos, que é o máximo. Deu para entender? Então, beleza. Galera, isso aqui não é complicado, é simples. Eu vou fazer o seguinte com vocês, a gente vai parar por aqui essa aula. Eu sei que é muita informação, digere essa informação, rever com calma todas essas peculiaridades que a gente falou aqui, de tudo isso que a gente está falando, e na última aula a gente volta para falar sobre esses 2 pontos. Na última aula, não, na próxima aula, sobre essa introdução da aplicação de pena aqui de agravantes e atenuantes, tá? Tem bastante coisa para a gente conversar ainda sobre isso. Vão ser várias aulas, a gente vai falar sobre cada uma das atenuantes e cada uma das agravantes. Seguinte, galera, quando der tempo, eu vou colocar todos esses mapas mentais, eu sei que às vezes ainda não tem, lá na plataforma desenhandodireito.com.br. Então, acessa, faz seu cadastro. Quando der tempo, eu vou colocar tudo isso lá dentro, prometo para vocês, mas você precisa estar junto comigo lá para quando eu fizer isso, você souber que eu fiz isso. Enquanto isso, quando tiver aqui também as marcações de próximo vídeo, próxima aula, aula anterior, clica aqui, o que tiver nessa tela final e vamos junto. Dá seu like, curte, compartilha com seus colegas que isso me ajuda demais, tá bom? Ajuda o meu conteúdo a ser relevante, tá? Muito obrigado então e até a nossa próxima aula para a gente continuar essa aulinha aqui.